Princípio da proveniência. Entendam como a mesma coisa, é sinônimo, é a mesma coisa que respeito aos fundos. Posso chamar respeito aos fundos ou proveniência. Como é que eu defino a proveniência? É a mesma coisa que respeito aos fundos. Aliás, são 4 princípios sinônimos que querem preconizar a mesma coisa. Ao final da explicação, eu comento isso. Então, proveniência, mesma coisa que respeito aos fundos. Proveniência está ligado à origem do documento, ou seja, mesmo com a mesma tipologia ou tratando de um mesmo assunto, há que se respeitar a origem do documento. E há um princípio ligado ao organograma da instituição. O que é a origem do documento? É você preservar que aquele conjunto foi acumulado, ou seja, produzido e recebido por uma instituição. Então, o que ela acumulou tem que ser preservado nesse sentido. Então está ligado à origem, ou seja, quem acumulou aquela documentação. E por que é ligado ao organograma da instituição? Porque os documentos estabelecem uma relação entre si e a informação é organizada de acordo com o organograma, a divisão hierárquica da instituição. Então, quando ouvirem falar intimamente ligado ao organograma, a origem, proveniência, já comecem a fazer esse tipo de associação. Outro princípio que também é a mesma coisa que proveniência e respeito aos fundos é o da indivisibilidade. O que isso preconiza? É o respeito aos conjuntos documentais que guardam relações orgânicas entre si, ou seja, os documentos têm uma relação entre si. E proporcionam à arquivologia seu perfil único e inconfundível dentre as ciências da informação. Então já temos que respeito aos fundos, proveniência e indivisibilidade, mesma coisa. Guardem isso. Princípio da integridade. Esse também é sinônimo, é a mesma coisa que proveniência, respeito aos fundos e indivisibilidade. Só que, para o âmbito dos concursos, a banca vai usar essa expressão que eu vou falar agora. Preservação sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida de arquivo. Quando vocês virem essa expressão, um tanto quanto longa, quando vocês virem essa expressão numa questão, remetam ao princípio da integridade, exclusivamente. É a questão de termo, princípio, termo, princípio, termo, princípio. É assim que a banca explora as suas questões, no sentido de cobrar os princípios teóricos arquivísticos. Continuando. Um outro princípio também muito evidente, muito cobrado em provas, é o princípio da organicidade. O que é organicidade? Organicidade consiste em você estabelecer as relações que os documentos têm dentro do conjunto ao qual eles pertencem. Por exemplo, todo documento é relacionado com um outro, que se relaciona com o outro, que se relaciona com outro, aí forma um mini conjunto. Esse mini conjunto tem relação com outro mini conjunto e assim por diante, até configurar a totalidade do meu fundo. Isso se chama organicidade, é a relação orgânica que a gente chama, que os documentos têm com o conjunto ao qual eles pertencem. Todos os documentos dentro de um arquivo, de um fundo, são interligados, interrelacionados. E essa relação dos documentos torna capaz a possibilidade de, reparem na expressão que eu vou dizer agora, refletir as funções, as atividades e a estrutura da instituição. Então, quando vocês virem numa questão a expressão reflete funções, atividades e estrutura, ou refletem atividades, estrutura e funções, não importa a ordem, relacionem essa expressão imediatamente à organicidade. Por quê? Por essa relação dos documentos, eu consigo vislumbrar como é a estrutura da minha instituição em termos de organograma, que
atividades ela realiza, quais são as funções dos documentos, tudo isso é capaz de ser refletido pela relação que esses documentos têm. Então, organicidade, o termo equivalente, a expressão equivalente, chave para resolver a questão é refletir funções, atividades e estrutura. Dando prosseguimento à parte de princípios teóricos, temos o princípio da unicidade. O que configura a unicidade? Esse princípio diz que todo documento é único. Por quê? Documento é único no sentido de ser produzido em virtude de uma necessidade, de um contexto específico. Então, o documento só surge, o documento de arquivo não é produzido aleatoriamente, ele só surge em virtude de uma necessidade. Por exemplo, um atestado médico. Atestado médico só é gerado, só é produzido em virtude de uma necessidade. Você estava doente, foi ao médico e precisou tirar uma licença no trabalho. Ele te deu o atestado para comprovar que você esteve lá e que você estava doente. Olha o propósito do documento de arquivo aí, servir como prova. Para que você pede o atestado? Para você poder ficar em casa, quando você retornar, você apresenta na sua empresa. Para quê? Para você ter os dias abonados. Se não apresenta o documento como prova de que você estava doente para ver o que acontece. Ou você vai ter os dias descontados, que é o mínimo que vai acontecer, ou vai assinar uma advertência, ou pode até ser mandado embora, por duvidarem da sua idoneidade. Então, olha aí o propósito do documento de arquivo servindo como prova para a instituição, na relação instituição-funcionário. Então, atestado médico é um documento único, até em termos de conteúdo, porque não é sempre, nem todo atestado médico é igual. Não é sempre você que fica doente e da mesma coisa e consultando o mesmo médico no mesmo hospital. Então é único em sentido de necessidade da produção e em termos de conteúdo. Agora, tem uma questão também que a banca se utiliza muito para maliciar, com a intenção de derrubar o candidato. Como é isso? O documento é único em função do contexto que ele é produzido, mas ela não pode dizer que ele tem que ser único no sentido de um único original. Diz-se, considera-se que o documento é único, nesse sentido de ser original, mas ele pode ser produzido em número de cópias limitado. Então, o que é isso, número de cópias limitado? Não é você copiar, xerocar o mesmo documento com o mesmo conteúdo. Quando fala número de cópias limitado, refere-se às vias que o documento pode ter. Então, um exemplo, nota fiscal. Nota fiscal é um documento único, só surge num determinado contexto, quando acontece alguma venda. Mas ela é produzida em vias, 3 vias. Uma vai ficar com você que está comprando, outra é da contabilidade lá do estabelecimento e outra fica no talão para efeito de fiscalização. Mas para cada um que ficou com aquela via, aquela é uma via original. Não é porque é em 3 vias que a primeira é original e as outras são as cópias. Não entendam dessa forma. Cada via é uma original, então cabe dizer que o documento é único ou produzido em número de cópias limitadas, mas no sentido de vias. Outro exemplo, contrato. Você vai fazer um contrato de aluguel. Você, que é o locatário, né, alugou o apartamento, você vai ter uma via. É sua, é original, é única para você. Para o proprietário também. Ele tem uma via única, original também para ele. Então, produziu-se o documento com 2 vias, só que são 2 originais e não 2 cópias. Até porque em arquivo não se admite cópia. A cópia pode ter até uma função temporária, pertinente dentro dos trâmites administrativos. Mas quando acaba aquela função, a cópia vai para o lixo e mantém-se original arquivado. Então, espero que vocês tenham entendido o que a gente chama de unicidade. Continuando. Um outro princípio também que aparece nas questões é o princípio da cumulatividade ou naturalidade. Esse aí, fácil de reconhecer. A questão vai colocar a seguinte expressão. Vai considerar que os arquivos são uma formação progressiva, natural e orgânica. Ou seja, os arquivos vão se formando
progressivamente, em virtude de uma necessidade ao longo do tempo, e orgânica no sentido da relação orgânica que os documentos têm entre si. Então, quando vocês virem a expressão formação progressiva, natural e orgânica, ou acumulação progressiva, natural e orgânica, é o chamado princípio da cumulatividade ou naturalidade. Um outro princípio é o princípio que a gente chama custódia intacta ou santidade, ou o chamado, parece muito em questão, ordem original. Também aparece a seguinte expressão que vocês têm que relacionar ao princípio: respeito à ordem dos papéis na primeira e segunda idade. Então, o que é essa ordem original, essa custódia intacta, essa santidade? É respeitar a ordem que os papéis vêm sendo acumulados na primeira idade, idade corrente e idade intermediária. Na terceira idade, pelo arranjo dos documentos se dar de uma forma diferente, a disposição pode ser que mude. Então, ordem original só remete o respeito à ordem dos papéis na primeira e segunda idade. É o termo que vocês têm que relacionar ao princípio. Agora vamos passar as questões para ver se vocês já estão elaborando bem a associação termo-princípio. O princípio da proveniência, fundamento básico da arquivologia, vincula indissoluvelmente o documento a seu produtor e preconiza que os arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter sua individualidade, sem mesclarem-se a outros de origem distinta. A questão está certa ou errada? A questão está correta. Proveniência, mesma coisa que respeito aos fundos, vai preconizar o quê? Que o fundo, o arquivo que uma instituição acumulou, deve manter a individualidade, não pode mesclar-se com outros de origem distinta, ou seja, com de outra instituição. Questão corretíssima, não tenho o que colocar aqui. Outra questão. Segundo a teoria arquivística, os conjuntos documentais devem ser organizados considerando-se sua acumulação progressiva, natural e orgânica, além das atividades da instituição ou pessoa em seu contexto de produção. O arquivo organizado deve, assim, refletir a estrutura, as funções, as atividades da entidade produtora, ou seja, todas as suas relações administrativas internas e externas, o que se denomina naturalidade ou cumulatividade. A questão está certa ou errada? A questão está errada. Vamos à explicação com bastante calma, porque tem várias possibilidades aqui. Quando a banca coloca que, segundo a teoria, os conjuntos devem ser organizados considerando-se sua acumulação progressiva, natural e orgânica, olha o termo aí aparecendo. A que princípio remete essa expressão? Formação progressiva, natural e orgânica. Cumulatividade ou naturalidade. Então está implícito ali. Ele não citou princípio nenhum até o momento. Mas você sabe que essa colocação está correta porque você fez a associação com o princípio. Formação progressiva, natural e orgânica é cumulatividade ou naturalidade. Na segunda parte da questão, ele coloca que o arquivo organizado deve refletir a estrutura, as funções e atividades da entidade produtora. Refletir estrutura, funções e atividades remete ao quê? Organicidade. Então, pura associação com o princípio. E no final ele chama que o arquivo organizado que reflete funções, atividade e estrutura, que seria a organicidade, ele diz que esse princípio é chamado de naturalidade ou cumulatividade. Está errado. Ele trocou o nome do princípio. Esse princípio é o que está implícito na primeira parte.